Como a psicologia financeira pode salvar o seu relacionamento? Quando você viu esse título, talvez tenha pensado que eu ia dizer que dinheiro salva relacionamento, que ganhar mais, enriquecer ou ter estabilidade financeira resolve os problemas emocionais de um casal. Mas não é disso que eu estou falando. Na verdade, hoje eu quero te mostrar uma coisa muito mais profunda do que isso. Os mesmos padrões emocionais que atrapalham a sua vida financeira, muitas vezes também estão atrapalhando os seus relacionamentos. E eu vou provar isso para você hoje. E olha, talvez você nunca tenha percebido isso. Talvez você ache que dinheiro é uma coisa e relacionamento é outra. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já percebeu que algumas pessoas são mais impulsivas em tudo? Vivem com medo de perderem tudo, precisam de validação em tudo, porque muitas vezes o problema nunca foi só financeiro ou só amoroso. O problema é o padrão emocional que governa as duas áreas da sua vida, financeiro e relacionamento. E olha só, mesmo que você não repita ou acha que não repita exatamente os mesmos comportamentos no dinheiro e nos relacionamentos, esse vídeo ainda pode mudar muita coisa na sua vida, então presta bem atenção. Sabe por quê? Porque talvez a área em que você já funciona bem possa ensinar como melhorar a outra área, exatamente. Então hoje, presta atenção aqui em mim. Hoje eu quero que você assista esse vídeo pensando em duas coisas ao mesmo tempo. Na sua relação com pessoas e na sua relação com o dinheiro, porque talvez eles estejam muito mais conectados do que parece, do que você imagina. Vamos começar então com um conceito muito importante, me acompanha aqui. A maioria das pessoas acredita que toma decisões financeiras de forma racional, mas Morgan Housel, no livro Psicologia Financeira, mostra justamente o contrário. Que o dinheiro não é só matemática, é emoção, é medo, é ansiedade, é comparação, é necessidade de controle, é sensação de escassez, é validação. E quando você entende isso, você começa a perceber uma coisa muito curiosa, presta atenção. Essas mesmas emoções aparecem nos relacionamentos, às vezes de formas diferentes, mas com a mesma raiz. Eu vou te dar um exemplo, olha só, tem pessoas que vivem financeiramente em estado de escassez. É aquele tipo de pessoa que mesmo tendo dinheiro, ela sempre sente que vai faltar, que vai perder, que não é suficiente. Então ela entra num estado de ansiedade. E aí ela toma decisões ruins, ela age por impulso. Agora olha o paralelo nos relacionamentos. Tem gente que vive emocionalmente em escassez. Então essas pessoas acreditam que não vai aparecer uma outra pessoa, que essa é a única chance, que se perder isso acabou, e aí ela acaba aceitando migalha emocional, aceita relações ruins, se desespera diante de um afastamento, tenta controlar, tenta compensar. Percebeu? O comportamento pode até mudar, mas a emoção por trás é muito parecida. Agora pense em outra situação. Por exemplo, no mercado financeiro, uma pessoa emocionalmente desorganizada costuma reagir mal à volatilidade. O investimento cai um pouco e ela já entra em pânico. Aí vende no pior momento, daí age impulsivamente, depois aí essa pessoa vai e se arrepende. Nos relacionamentos acontece algo muito parecido. A pessoa sente um pequeno afastamento emocional e já entra em desespero. Aí ela vai, manda mensagem sem parar, daí ela cobra, aí ela pressiona, ela perde o equilíbrio e aí depois também se arrepende, porque não estava reagindo ao fato em si, ela estava reagindo à ansiedade que aquilo despertou. Então, nas duas situações acontecem coisas muito parecidas. Agora, deixa eu te mostrar um dos paralelos mais fortes de todos, a validação. Quer ver? Muita gente usa dinheiro como forma de sinalizar valor. E aí essa pessoa compra para parecer importante, ela consome para parecer bem-sucedida, ela precisa mostrar o resultado o tempo todo. Nos relacionamentos isso também acontece, quer ver? Eu vou te mostrar.
Tem gente que tenta impressionar o tempo todo, precisa ser aprovada o tempo todo, não consegue relaxar emocionalmente, transforma toda a interação em tentativa de provar valor. E isso, gente, cansa. Cansa a pessoa que tenta fazer e cansa quem percebe isso. Porque no fundo existe a mesma pergunta nas duas áreas. Eu tenho valor suficiente? E aí então vamos fazer uma pausa importante aqui. Olha só, isso não significa que as pessoas repetem exatamente os mesmos comportamentos em todas as áreas da vida. E esse é um ponto muito importante de colocar aqui para você. Às vezes o homem é extremamente racional com o dinheiro, mas ele é emocionalmente impulsivo nos relacionamentos. Ou o contrário, pode ser caótico financeiramente, mas tem uma certa maturidade afetiva. E isso acontece porque o comportamento depende também da história da pessoa, das experiências que ela viveu, dos contextos emocionais ativados em cada área. Só que existe um detalhe muito importante nisso. Se você consegue agir de forma madura em uma área da vida, isso prova que você é capaz de desenvolver essa maturidade na outra também. E isso muda completamente a perspectiva, percebe? Porque, por exemplo, talvez você seja extremamente disciplinado financeiramente, então você pensa antes de agir, você tolera a frustração, você entende o longo prazo, não toma decisões no impulso, só que emocionalmente vira uma outra pessoa. Aí fica mais ansioso, carente, impulsivo, reativo. Então percebe o que isso significa? Não significa que você é incapaz de equilíbrio emocional. Significa apenas que você ainda não aprendeu a aplicar esse equilíbrio naquele contexto específico. Isso é uma ótima notícia, não é? Eu acho que sim, né? Porque comportamento emocional também pode ser desenvolvido. Esse é um ponto importante para você saber. E sabe que falando isso, me veio um outro insight também muito importante. Talvez você não administre mal só o dinheiro. Talvez você administre mal a ansiedade. Talvez o problema nunca tenha sido o relacionamento, o investimento, rejeição, patrimônio. Talvez o problema seja o modo como você reage emocionalmente à incerteza. E isso também muda as coisas, porque agora você deixa de olhar apenas para o que aconteceu e começa a olhar para como eu funciono emocionalmente diante disso. Entendeu a diferença? E olha só, na psicologia isso conversa muito com regulação emocional, que é a capacidade de sentir emoções sem deixar que elas assumam completamente o controle das decisões. E isso vale no amor, no dinheiro, na vida. Quem não aprende a regular as emoções costuma repetir ciclos. Então, troca investimento no pior momento, entre em relacionamento por carência e essas coisas vão se repetindo. Aceita situações ruins por medo de perder, faz escolhas para aliviar a ansiedade imediata e depois paga o preço no longo prazo. Se você se identifica, talvez você já tenha feito coisas assim. Agora presta atenção nisso que eu vou te falar, porque isso acho que é uma das coisas mais importantes que eu vou falar nesse vídeo hoje. O problema de muita gente não é falta de inteligência, é excesso de emoção desorganizada dirigindo decisões importantes. E isso destrói patrimônio e destrói vínculo, destrói relacionamentos também. Agora eu quero te mostrar um ponto mais profundo ainda do que esse, porque eu entrego muito conteúdo aqui nesse canal, né? Existe gente que constrói patrimônio da mesma forma que constrói relacionamento, com consistência, sem desespero, sem necessidade constante de provar valor, sem viver em reação emocional. Porque a estabilidade emocional gera melhores decisões financeiras, melhores escolhas afetivas, mais tolerância ao desconforto, menos impulsividade, e isso muda a vida inteira da pessoa. Você concorda comigo? Agora deixa eu te perguntar uma coisa com muita honestidade. Quando você olha para a sua vida, você percebe algum padrão emocional parecido entre dinheiro, autoestima, relacionamento, necessidade de controle, medo de perder?
Seja honesto e me responde aqui nos comentários, porque às vezes a vida inteira da pessoa está sendo organizada pelo mesmo mecanismo emocional, só que em áreas diferentes. E talvez esse seja o ponto mais importante do vídeo. Você não está condenado ou condenada a repetir esses padrões. Se você já consegue equilíbrio em alguma área da sua vida, isso significa que capacidade emocional existe aí dentro. Tá aí, você tem que procurar. Talvez ela só ainda não tenha sido integrada nas outras áreas da sua vida. Agora eu quero te ouvir também. Você percebe semelhança entre a forma como lida com dinheiro e a forma como lida com relacionamentos? Ou você sente que funciona de maneira completamente diferente nas duas áreas? Escreve isso aqui no comentário também, porque eu gostaria de te ouvir. Além disso, essa discussão pode ajudar muita gente a se entender melhor, né? Aliás, essa discussão me parece muito interessante e ela pode se estender lá na nossa comunidade. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado. Ela é uma comunidade gratuita e eu tô lá sempre conversando com vocês, respondendo perguntas, levando reflexões, enfim. Além disso, eu vou deixar também os códigos dos cupons de desconto para os meus 2 livros digitais. Vai estar lá na comunidade também. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Lembrando que quarta-feira dessa semana, 1h30 da tarde, tem vídeo só para os membros. Nós vamos estender esse assunto também, que vai estar recheado de conteúdo nos vídeos exclusivos só para os membros. Então, se você ainda não se tornou membro, clique aqui embaixo, seja membro do canal e vem com a gente na quarta-feira também. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!